Olá, colegas! Sabiam que aprendemos melhor se estivermos felizes? É precisamente isso que hoje vos propomos, uma atividade que faça com que os nossos alunos aprendam melhor. Uma atividade lúdica que pode realizar com os seus alunos em qualquer altura do ano para consolidação lexical, ortográfica, fonética, verbal ou até mesmo para o desenvolvimento da produção escrita e oral. Sejam bem-vindos a este momento formativo. O meu nome é Mónica Loureiro e em nome da equipa do projeto Samarche eu vou falar-vos de roletas. Ora, estamos a falar de um jogo cujo princípio todos conhecem. E o que é que acontece quando o nosso cérebro vê uma roleta a girar? Pensem, por exemplo, nos concursos Preço Certo ou I Love Portugal. Nesses momentos nós ficamos atentos, nós estamos motivados. Porquê? Porque nós queremos saber o que é que vai sair. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos nesse conceito e adaptamos à nossa disciplina e àquilo que pretendemos trabalhar com os nossos alunos, utilizando uma estratégia diferente para proporcionar momentos dinâmicos na sala de aula, porque afinal, o que nós queremos é que os nossos alunos estejam igualmente motivados e concentrados. Então, a primeira roleta foi pensada para consolidação lexical. O tema é a casa e as rotinas. E neste caso, em vez de uma roleta, nós temos 3 roletas. Na primeira temos objetos imóveis relativos aos diferentes espaços da casa, na segunda temos as divisões e na terceira os verbos que traduzem as ações associadas às rotinas diárias. Estas roletas podem ser usadas em conjunto ou individualmente. Se rodarmos a primeira roleta com o vocabulário dos objetos imóveis em conjunto com a das divisões da casa, o aluno vai obter 2 palavras. Ora, vejamos, por exemplo, imaginem que sai le canapé na primeira roleta e que sai la cuisine na segunda roleta. O aluno deverá ser capaz de dizer que os elementos não combinam e que o canapé pertence ao salão. Outra hipótese é rodar a segunda com a terceira e na segunda roleta vamos obter uma divisão, na terceira vamos obter uma ação, uma rotina, por exemplo, vai sair cuisine e faire. Pode dar origem a uma frase do tipo je fais un gâteau dans la cuisine ou dans la cuisine on fait la cuisine. Os alunos podem criar frases engraçadas desde que estejam sintaticamente corretas. Este tipo de atividade pretende apelar à criatividade dos alunos e gerar momentos de boa disposição na sala de aula. No 8º ano, nós podemos aumentar o grau de dificuldade. Então, nesse caso, vamos usar as 3 roletas em simultâneo. O aluno roda as 3 roletas e cria uma frase onde deve utilizar os 3 elementos. No entanto, se usar apenas uma palavra de uma das roletas, só vai ter 1 ponto. Se usar de forma coerente 2 palavras, 2 pontos. Se usar corretamente as 3 palavras, terá 3 pontos. Competitivos como são os nossos alunos, a vontade de ter o maior número de pontos vai fazer com que surjam frases muito divertidas, mas, sobretudo, vai fazê-los pensar e falar em francês para atingirem o seu objetivo, que na verdade é o nosso também. Vejamos agora uma roleta com verbos, que nos permite trabalhar qualquer tempo verbal. Na roleta da esquerda, nós temos os infinitivos dos verbos mais usados em situação de comunicação. Na roleta da direita, nós temos os pronomes pessoais. Como é que funciona? É simples, nós ativamos a roleta com os verbos para encontrar o verbo que vai ser trabalhado, rodamos a roleta mais pequena para encontrar o pronome e imaginem que sai o verbo aimer com o pronome nous. Se estamos a trabalhar o presente do indicativo, o aluno deverá ser capaz de conjugar nous aimons. Se for o futur proche, o aluno deverá dizer nous allons aimer. Mas se for o passé composé, nous avons aimé e assim por diante para qualquer tempo verbal e para qualquer nível de ensino. O jogo pode limitar-se a esta revisão, mas nós podemos introduzir muitas variantes, por exemplo, conjugar o verbo na totalidade, ignorando a roleta dos pronomes. Podemos conjugá-lo apenas no caso de a resposta estar errada. Imaginem que sai o aimer e o nous e o aluno responde nous aimer. Então nós vamos aproveitar para conjugar o verbo para reforço da aprendizagem. Outra possibilidade é dizer o verbo na forma afirmativa e na forma negativa. Nous aimons, nous n'aimons pas. Ou ainda pedir aos alunos que, em pares, construam uma frase utilizando a forma verbal que saiu.
Neste último caso, podemos, mais uma vez, introduzir o fator competição, ou seja, podemos atribuir um ponto ao par que mais rapidamente conseguir construir uma frase. No final, ganha o par que tiver construído mais frases corretas do ponto de vista sintático. As hipóteses são muitas. É só darmos largas à imaginação. Vejamos agora a terceira roleta. Esta roleta pode ser usada para consolidação fonética. Escolhemos neste caso os sons U e U em oposição, mas é possível usar esta estratégia para trabalhar qualquer som da língua francesa. De facto, a fonética é sempre um desafio para os alunos portugueses e as roletas, do nosso ponto de vista, são uma forma muito útil e eficaz para exercitar os sons que constituem maior dificuldade para os nossos alunos, como por exemplo o an, o e, o e, ou então o u que vamos agora apresentar. O procedimento da roleta é o mesmo que usamos para as anteriores. Temos sempre várias hipóteses, o professor clica na roleta, sai um par de palavras que o professor vai ler e o aluno vai repetir, sobretudo nos níveis iniciais. Neste caso saiu russo-russo, então o professor faz essa repetição, o aluno imita o professor e também pode ser aproveitado aqui para verificar se os alunos sabem o significado das palavras, fazendo simultaneamente uma consolidação lexical. A outra hipótese é ser o aluno a dizer, a pronunciar as duas palavras e o professor vai corrigir só em caso de necessidade. Ou podemos também pedir ao aluno para soletrar a palavra. E podemos, aqui outra vez, criar frases que incluam as duas palavras. Pode ser feito um jogo mais uma vez em paz, por exemplo, se sair o par sur, os alunos podem dizer le garçon sourd est sur le mur. E aqui podemos estabelecer que ganha o par que apresentar as frases mais criativas. E os colegas encontrarão com certeza outras estratégias para rentabilizar esta atividade. Pensamos também que seria útil abordar a formação do feminino e do plural. E por isso criamos a próxima roleta para a consolidação deste aspecto gramatical. Mantém-se o funcionamento, mas com uma variante. Na primeira roleta, o aluno vai selecionar um número ao clicar no botão da roleta e esse número vai corresponder a uma frase que está na coluna central. Depois, vamos fazer rodar a segunda roleta, que nos vai dar uma opção gramatical. Neste caso, saiu o número 10, a frase é il est intéressant, temos que colocar a frase no feminino plural, portanto, o aluno deverá ser capaz de dizer elles sont intéressantes. E assim por diante. Ora, recapitulando, apresentamos aqui uma roleta para consolidação lexical com o tema da casa e das rotinas. Uma para os termos verbais, outra para a formação do feminino e do plural. Vimos também uma roleta para a fonética com os sons U e U e para além destas todas, enviamos ainda mais duas para a consolidação dos sons E e E. Todas elas fazem parte do projeto Ça Marche. Em síntese, as roletas permitem-nos trabalhar vocabulário, gramática, fonética, ortografia. É uma abordagem motivadora e sabemos por experiência que os nossos alunos reagem sempre positivamente a atividades lúdicas. Lá está, aprendemos melhor se estivermos felizes. Se quiser também construir as suas próprias versões da roleta, pode utilizar esta ferramenta gratuita e intuitiva que encontra neste site, willdecide.com. Só tem um inconveniente, não podemos descarregar as roletas para os nossos computadores. De qualquer forma, deixamos-vos aqui um link com um exemplo que criamos para trabalhar o futur proche e o passé récent, mas que também pode funcionar muito bem para uma atividade de produção escrita e até de produção oral. Esperamos que tenha gostado e que esteja com vontade de experimentar estas atividades com os seus alunos. Voltaremos em breve. À bientôt!